pouquinho de café? Amor. Bem-vindos ao canal Gêmeos da Marca do Lobo. Hoje vamos falar sobre a farsa do ataque alienígena que a elite mundial vai usar contra o povo. Tudo inicia no projeto chamado Bluebeam. Eu vou dividir o tema entre 3 ou 4 vídeos, desde o passado até chegar aos tempos de hoje. Se inscreva no canal, dê o seu like para receber mais vídeos relacionados ao tema Apocalipse e teoria da conspiração. Vamos ao tema. Não é de hoje que tudo relacionado à vida extraterrestre vem sendo bombardeado entre o povo em filmes, séries e tudo que você pode imaginar. Mas tudo isso vem a partir de um projeto que segue 4 etapas. O diagrama abaixo visa resumir visualmente os 4 componentes operacionais do projeto Bluebeam, conforme teorizado por Monast, 1983. A primeira etapa é a quebra do conhecimento arqueológico. Eles vão inventar mentiras sobre novas descobertas, vão utilizar terremotos artificiais estratégicos, também vão desacreditar, dar o descrédito das religiões globais para que os fiéis deixem de acreditar no cristianismo. A segunda etapa é um gigantesco show espacial. Eles vão através do céu mostrar imagens para causar medo ao povo e também vão utilizar a chegada de OVNIs, também podem utilizar imagens de profetas como o próprio Messias no céu para causar medo. A terceira etapa seria comunicações telepáticas através de imagens, de filmes e qualquer tipo de linguagem que possa induzir ao povo a acreditar nas suas mentiras. A quarta etapa é uma resposta à invasão alienígena iminente, uma formação de um governo global e uma força militar mundial unificada. O tema dominante na literatura, independente do projeto Bluebeam, é uma alegação de que o Bluebeam é uma farsa planejada pelos controladores da NASA durante o século anterior, possivelmente já na década de 1960. O objetivo desse projeto enganoso visa usar o medo da invasão alienígena para enganar a população mundial a aceitar a necessidade instantânea de um governo mundial único e uma força militar mundial, administrada por uma instituição globalista corrupta como as Nações Unidas. Esse único evento pode acelerar o diagrama do Manual do Estado Profundo, teorizado por Jericho, 2019, página 65, onde mostra um diagrama que segue do topo do início até o fim, que representa a divindade, dinastias, déspotas, dominação, despovoamento, doenças, desejo, drones, e vai entregar desempoderamento e dependência, desapropriação, destruição, distração, escuridão, divisão, engano, desinformação, distorção, disfarce e perturbação. Denominador seria a distorção, um disfarce, uma perturbação. Um componente do primeiro passo é o desafio público do conhecimento arqueológico ortodoxo por aqueles que controlam as narrativas tradicionais. Este exemplo, publicado pela National Geographic, pode fornecer um exemplo para aqueles que estão interessados em verificar de forma independente o argumento desse autor de que a mídia global está atualmente desafiando teorias e narrativas arqueológicas há muito tempo estabelecidas. A Universidade de Stanford faz parte do projeto de controle mental MKUltra, desejando que a população global acredite em seus cientistas bioforenses para confirmar a existência de um micro-humano de tamanho que caberia nas palmas das mãos de um adulto. Os terremotos estão acontecendo cada vez mais, principalmente no ano de 2025, mais do que qualquer outro momento do século passado. Esses exemplos selecionados podem mostrar que está acontecendo cada vez mais terremotos. Um exemplo desse ano de 2025
Já aconteceram mais de 1029 terremotos de magnitude maior que 4.0 em todo o mundo. Sobre as religiões, o grupo ocidental de nações coletivamente compreende mais poder político, militar e econômico do que seu rival mais próximo, a China. Essa mudança de poder está mudando. O cristianismo, incluindo suas inúmeras denominações, é facilmente a religião ocidental mais influente. Para mostrar o equilíbrio de poder religioso no Ocidente, seria necessário desacreditar os principais ícones cristãos, como o Antigo Testamento, o Novo Testamento, Jesus Cristo, a Virgem Maria e os profetas cristãos. Muitos estudiosos das ciências naturais retratam abertamente a ciência e a religião como incompatíveis. Essa não é uma opinião universal. Por exemplo, muitos químicos e físicos acadêmicos são abertamente cristãos ou membros de outras religiões. A principal maneira pela qual a grande mídia divulga notícias falsas seria para desacreditar o povo das religiões judaico-cristãs, e isso pode ser encontrado facilmente na internet. Vários sites como CNN e Fox, entre outros, divulgam notícias falsas para desacreditar a validade da existência de Jesus. O ideal seria não considerar toda notícia verídica, pois a tendência é sempre a mídia abraçar a mentira e esconder a verdade. Os sites de notícias e blogs de seus amigos universitários de elite têm publicado artigos nos últimos anos que parecem minimizar a influência das religiões em nível global. Sobre os OVNIs, praticamente todos os comentaristas públicos que escrevem e falam sobre o projeto Bluebeam afirmam que as imagens de objetos voadores não identificados, OVNIs, são o segundo estágio desse esquema. Isso pode ser alcançado por uma tecnologia de holograma. Um holograma é meramente a projeção de uma imagem real ou falsa fabricada por humanos em uma outra matéria, como uma parede, uma nuvem, em um céu sem nuvens. Pequim experimentou operações psicológicas que projetam imagens em céus em áreas rurais na China para monitorar as reações das pessoas. Vídeos realistas e confiáveis enviados residentes chineses online são fáceis de encontrar em várias plataformas online como TikTok e YouTube. As primeiras operações psicológicas deste teste funcionam melhor longe das grandes cidades, pois podem causar pânico em massa. O exército dos Estados Unidos relata que a tecnologia de holograma existia na década de 1970. Um exemplo de holograma foi noticiado em 2008 que o príncipe Charles ofuscou as maiores empresas prolíferas, políticos e presidentes do mundo ao aparecer do nada em uma cúpula sobre energia alternativa, dizendo algumas palavras e depois desaparecendo no ar. O holograma em tamanho real, andando, falando e tocando violino do príncipe, apareceu no palco mundial para espanto de 2.500 delegados da cúpula World Future Energy. A maioria voou milhares de milhas para Abu Dhabi para discutir energia renovável e mudança climática, de como economizar as emissões. Alguns teóricos do projeto Bluebeam afirmam que a aparição de OVNIs será acompanhada por imagens de uma ou mais divindades ou profetas. Provavelmente serão a divindade ou profeta que é dominante e influente naquela região ou nação. A imagem do profeta muçulmano Maomé é um exemplo óbvio que pode ser traduzido para países de maioria muçulmana, como o Irã. Existe uma imagem na internet gráfica que mostra vários OVNIs, o retrato de um holocausto nuclear e a imagem genérica de uma figura masculina iluminada e coroada em espiral. Seria como se fosse o exemplo do que aconteceria. A Área 51. Nenhuma região ou tópico provavelmente excita mais os pesquisadores militares independentes de OVNIs e a tecnologia espacial do que
a infame base militar da Área 51 no deserto de Nevada. Esse artigo de notícias é datado de 1947. A melhor maneira de provar que essa notícia não é falsa, contra uma nota de $17 do Tesouro dos Estados Unidos, é visitar vários repositórios de arquivos de papel independentes de vários países. Este exercício apenas mostra que cópias em papel dessa imagem digital existem. Não há prova mais verídica do que essa. Muita especulação sobre a existência de OVNIs é rastreável ao chamado incidente do disco voador de Roswell, que foi amplamente testemunhado no Novo México em 1947. Supostamente 72 anos depois, é quase impossível saber se essa história é real. Uma operação psicológica genuína encenada e um evento OVNI genuíno. Avistamentos em massas de OVNIs possíveis na América em terra acontecem em estados desérticos como Arizona, Nevada e Novo México, mais do que todos os outros estados juntos. As razões para esse fenômeno não são certas. Muitas ligações telefônicas feitas para estações de rádio locais retratam os mesmos detalhes. O mesmo se aplica a vídeos online enviados por pessoas que afirmam compartilhar livremente sua identidade e localização de sua casa. Claro, tais divulgações podem ser falsificações de desinformação. Esses avistamentos podem ser explicados pela localização das bases de pesquisa espacial, áreas mais secretas da América, como a Área 51. Essas áreas podem ser localizadas para gerenciamento de respostas de operações psicológicas. Populações em cidades como Tucson são menores do que Los Angeles. Esses depoimentos de testemunhos oculares podem ser autênticos. Uma combinação dessas explicações podem ser válida para cada aparição. Muitos pesquisadores particulares afirmam que as forças aliadas confiscaram aeronaves aéreas alemãs de discos voadores no final da Segunda Guerra Mundial. Algumas dessas alegações nunca foram confirmadas por fontes oficiais de defesa ou governo. Essas imagens podem levar ao povo a se perguntar ainda mais. Esses são exemplos de aeronaves que imitam como se fosse um OVNI e já existia desde a Segunda Guerra Mundial. Imagina o que eles podem fazer agora, com a tecnologia. Acompanhe a série de vídeos do Projeto Bluebeam que eu vou postar e siga para mais informações.